Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma leitura diária desta quinta-feira e desde já eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui meditando em Sua palavra. Agradeço também aos meus pastores, que Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe também aos irmãos que são comentaristas dessas revistas, o professor Lorival deste trimestre. Deus abençoe também o pastor Jean, o pastor Gilvan. Que Deus abençoe os meus colegas que fazem a leitura diária e também a pré-aula. E a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui neste canal, que Deus continue abençoando. A leitura diária desta quinta-feira, ela faz referência à lição de número 10, em que nós estaremos meditando sobre a vida de Davi. E ela se encontra em 1 Samuel, no capítulo 26, dos versículos 9 até ao 12, que diz assim: E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Aqui nós temos um contexto em que Davi, já ungido rei, e ele está fugindo de Saul, porque devido à popularidade de Davi, gerou ali um ciúme, um desconforto em Saul. E como bem conhecida é a história, nós vamos ver que aqui neste contexto, Davi tem a oportunidade de tocar na vida de Saul, de matar Saul, mas aqui ele inclusive diz ao homem que estava com ele que ele não estenderia a mão contra o ungido do Senhor, porque Saul havia sido ungido pelo Senhor através do profeta Samuel e havia sido escolhido para ser rei em Israel. Apesar que depois o Senhor, devido à desobediência de Saul, vai rejeitá-lo e vai enviar Samuel a ungir Davi como rei em Israel. E aqui nós observamos neste texto sagrado que Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul e antecipar a sua chegada ao trono. Porque quando nós estudamos, meditamos sobre a história de Davi, nós vamos ver que entre a unção de Davi, a partir do momento que Samuel unge Davi como rei, até o momento que ele vai realmente se assentar sobre o trono e reinar sobre Israel, há um tempo, ele precisou esperar por um tempo. E é um tempo significativo. E Davi poderia ter antecipado o seu momento, mas ali ele percebeu, ele tinha um discernimento da parte do Senhor, que era Deus quem tiraria Saul do trono e então Davi se assentaria no trono. Muitas vezes nós temos promessas na nossa vida e às vezes nós ficamos tentando antecipar aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus fará por nós. E por vezes nessa tentativa de ajudar Deus, vamos dizer assim, é uma expressão mais próxima do que eu encontro para explicar o que eu gostaria de dizer. E às vezes nessa tentativa de antecipar as nossas promessas, de fazer aquilo que está em nosso coração, de fazer no nosso tempo, nós acabamos prejudicando a nós mesmos e semeando consequências. Davi, ele teve essa sabedoria de que ele precisava esperar o tempo de Deus, de que ele não deveria buscar antecipar a sua promessa, mas que ele precisava confiar em Deus e entender que Deus resolveria a situação. E como de fato Davi coloca aqui no verso 10,
que quem sabe o seu dia chegará, ou quem morra, ou que desça a batalha e perecerá. E foi o que aconteceu com Saul. Saul pereceu em uma batalha. Deus preparou o momento certo para que Davi assentasse no trono. Espere que o seu momento vai chegar. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida no tempo de Deus e não no seu tempo. Deus abençoe os irmãos.